Bem, esse mês é um mês que a gente fala bastante da questão da libertação, né? A gente fala de libertação por causa do Elict, porque temos aí 18, 20 dias de programação sobre o Elict, e eu sempre inicio o mês falando sobre a cura da alma, que é o trabalho que nós fazemos aqui com o programa Elict. Hoje conversei com o pastor de Votuporanga, que pediu que eu explicasse para ele que ele quer começar um trabalho desse lá em Votuporanga. E nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre o assunto e entender da necessidade que nós temos que as igrejas se levantem para trabalhar e focar na cura da alma, não é? Na cura para que nós venhamos a ser igreja, irmãos, famílias, pessoas vencedoras, pessoas em que os céus sempre é aberto, porque nós estamos resolvidos dentro de nós. Quando nós não temos nada resolvido dentro de nós, não tem como o céu se abrir. Não tem como Deus fazer milagre. Se dentro da nossa alma, do nosso coração, nós estamos tristes, angustiados. O Salmo de número 43, eu falei o ano passado do Salmo 42, mas os 43 e o 42 andam junto. Os 5 primeiros versículos do Salmo 43 diz assim: faze-me justiça, ó Deus. O salmista está pedindo socorro. Pleiteia a minha casa contra a nação contenciosa. Quer dizer, uma nação briguenta, um povo briguento. Livra-me do homem fraudulento e injusto, o que nós vivemos hoje, do homem fraudulento e injusto. Por quê? Porque Davi estava orando desse jeito. E pois tu és, ele estava dizendo quem Deus era. Ele colocou as falhas, as dores, as amarguras, e depois ele disse quem Deus era. Ele disse quem Deus é, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Agora, ele faz uma queixa. Por que me rejeitaste? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Se eu tenho o Senhor, por que eu estou sempre questionando alguma coisa? Por quê? Aí ele diz, envia a tua luz e a tua verdade. Quer dizer, a tua palavra que é a verdade, que elas me guiem. Porque a palavra do Senhor, que é verdade, é que nos guia. E é a oração de Davi, que elas me guiem, me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Por quê? Porque eu preciso chegar mais perto do Senhor. O 4 diz, então, irei ao altar de Deus. A Deus, não é a outro lugar, não é a outra pessoa. Irei ao altar de Deus. A Deus, a minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Eu vou te louvar com instrumento de cordas, que é a harpa. E o 5 diz, porque estás tão triste, ó minha alma. E uma tradução diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que a nossa alma se entristece tão fácil? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele mesmo fala, ponha a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, quando ele faz essa declaração, ele está pedindo socorro para um Deus que ele sabe quem é esse Deus, que ele conhece esse Deus. Então, ele começa a pedir para Deus aquilo que ele sabe que Deus pode dar. Em 1964, um escritor chamado Martin Lloyd Jones, ele pregou uma série de 20 sermões na capela de Westminster, em Londres, que foi intitulada dessa maneira, Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura.
Ele era médico por formação e pastor como poucos que a história já conheceu. Falou com muita propriedade sobre o assunto. E ele falou um pedacinho do sermão dele, em 1964, lá em Londres. E o prefácio do livro dele, ele justificou aquelas mensagens dizendo o seguinte: a necessidade desses sermões nasceu como resultado de minha experiência pastoral. Isso é o pastor dizendo. Crendo como creio que a maior necessidade desses dias é de uma igreja alegre e vibrante. Digo que o tema tratado nesses sermões é para mim de maior importância possível. Ele diz: cristãos sem alegria são, para dizer o mínimo, para dizer de crente sem alegria, é uma paupérrima, ele diz, recomendação da fé cristã. Crentes que andam aborrecidos, angustiados, deprimidos, tristes, ele dizia no sermão dele que era uma recomendação muito ruim da fé. Demonstrava de maneira muito ruim o que é a fé em Deus. E ele também dizia, e não pode ficar qualquer dúvida quanto ao fato de que a alegria exuberante dos cristãos da igreja primitiva foi um dos fatores mais potentes para a divulgação do evangelho. O evangelho foi divulgado pela igreja primitiva através da alegria que eles tinham por ter recebido Jesus. Tristezas, depressões, têm sido a marca da geração de hoje. Se nós abríssemos, se nós tivéssemos vaga, se nós abríssemos para tudo quanto é pessoa, nós não teríamos pessoas para nos ajudar depois no atendimento. Até que local para ouvir a gente tem, mas nós precisaríamos de liderança para nos ajudar de tanta gente que está sofrendo e está angustiada. A nossa nação é um país recordista na prescrição de medicação e antidepressivo. Então, diante disso, o Salmo de número 43 nos leva a enxergar as tristezas e as angústias do salmista e a gente procurar um caminho quando a nossa alma fica batida. A minha alma fica batida. Não vou dizer que é todo dia, mas a minha alma fica batida. A sua alma fica batida. Independe do que você esteja vivendo. Se você está vivendo uma situação que te entristece e te amargura, você tem mais facilidade para a sua alma se abater. Então, ele diz aqui, nós podemos ver aqui, que ele, ao apontar-nos o caminho para a cura da alma abatida, ele também nos revela aqui o propósito principal da existência humana. Por que que nós estamos aqui? Para viver triste, para viver chorando, para viver desesperado, para não ter esperança, para não ter alegria, para não termos paz, para questionarmos tudo, para angustiarmos em tudo, para injustiçarmos as pessoas e até mesmo falar mal delas. Será que Deus nos fez para isso? Porque quem age assim só pode ser uma alma abatida e uma alma triste e angustiada, que não pode enxergar a ação poderosa de Deus na nossa vida. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós diante deste mundo tão complexo, se não for a misericórdia e a graça de Deus sobre nós? Se não for a misericórdia e a graça de Deus, o salmista mesmo diz, as dificuldades já teriam nos engolido vivos. Nós já teríamos morrido. Nós já teríamos desistido. Pode saber, eu não sei qual foi o resultado aí da competição, mas tem gente deprimida. Tem gente chorando. Tem gente angustiada. Tem gente que vai beber até tarde. Tem gente que vai brigar. Tem gente que vai falar palavrões. Tem gente que vai falar de tudo. Por quê?
Porque a alegria do mundo está nessas coisas. Em coisas que vêm para trazer algum consolo, alguma alegria, algum divertimento. Mas nós não precisamos disso, porque a nossa alegria está no Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que formou o céu e a terra. Aquele que todo dia diz para mim: levante-se, Amélia, comece um novo dia, porque eu estou com você. É esse o nosso Deus. Então, nós precisamos entender, a gente precisa enxergar as tristezas, as angústias que nós podemos ter normalmente, as angústias de um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e buscarmos o caminho para a nossa cura, para a cura da alma. Tem gente que diz, tem pregadores, tem pastores que pregam e dizem que nós não precisamos disso. Nós não precisamos nada disso. Que Jesus já levou tudo. Sim, Jesus já levou tudo. Mas eu preciso trabalhar das minhas fraquezas para poder entregar tudo para Ele. É fácil dizer que Jesus levou tudo. Agora, como pessoas, nós temos dificuldade de entregar tudo isso para Deus. Temos dificuldade de entregar nossa tristeza, nossa amargura, nossa angústia. É mais fácil se deitar e não se levantar. É mais fácil tomar antidepressivo. É mais fácil separar do casal. É mais fácil tudo isso do que se voltar para o Senhor, que diz para mim: não temas que eu sou contigo. Quando o Senhor é comigo, quando eu tenho essa força para lidar com a minha alma doente, quando eu tenho essa força para lidar e dizer: por que você está abatida? É porque eu já me voltei e eu também já lutei para que eu possa querer e eu possa buscar essa cura para a minha alma e para o meu coração. Quando o salmista nos aponta o caminho para a cura da alma, o salmista também revela o propósito principal, né? Que eu disse, estou repetindo para você, da nossa existência, quando ele diz assim, Salmo 43, 4: então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Então, quem é a alegria do crente? Nós temos alegria em outra coisa? Não, Deus nos presenteia. A gente tem a nossa casa, nós temos a família, os filhos. Mas a minha alegria não está nele. A minha alegria está em Deus. Minha alegria não está nas coisas que eu tenho, que você tem. Por ele diz assim, porque Deus, irei ao altar de Deus. Quer dizer, eu vou buscar. Eu não fico lá em casa esperando, não. Eu saí de casa, eu vim, eu fiz o Elict, eu fiz o da Tânia, o Silk, nós fizemos tanto. Eu fui atrás de conhecer e de saber lidar com as minhas dores, para dizer que o Senhor é minha alegria. Diz que é minha grande alegria, não é alegria pequena, é alegria grande. Deus é alegria grande. Porque mesmo que você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, Ele vai te tirar do vale. Mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu posso não ter força para sair desse vale. E por isso que Deus levanta pessoas, capacita pessoas, levanta a igreja como aquela em que vai dar a mão, aquela que vai ajudar aqueles que estão em dificuldades. Por isso ele diz, Deus que é minha grande alegria, ao som da harpa eu louvarei, ó Deus meu. Ao som da harpa, que era o instrumento deles, ao som do violão, ao som do playback, ao som do piano, nós vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Então é muito fácil as pessoas dizerem, a gente não precisa disso, Deus levou sobre si. Mas Ele levou sim sobre si. E eu agora preciso ajudar aqueles que têm essa dificuldade de entender que Deus levou tudo sobre si. Ele entregou tudo na cruz. Nossas dores,
nosso sofrimento, nossas angústias. Ele levou tudo. E agora a igreja se levanta para ajudar aqueles que precisam chegar mais perto de Deus. A alma abatida, o verso 1 descreve que se passa na vida do salmista quando ele diz: faz-me justiça, ó Deus. Quer dizer, pleiteia a minha causa, quer dizer, pega a minha causa, trabalha com ela, contra a nação contenciosa, livra-me do fraudulento, livra daquele que fala o que não sabe, daquele que fala o que não precisa ser falado, daquele que acha que pode falar o que quer. Não, ele está dizendo aqui, me livra de tudo isso, me livra de tudo isso, porque era a angústia que ele estava passando, era o que ele estava passando. E os versos 2 e 5 descrevem o estado da alma do salmista por causa de suas circunstâncias. Davi estava sendo perseguido. Davi foi 11 anos perseguido por Saul. E por isso ele diz: por que eu devo ficar lamentando que Deus me abandonou, que Deus não cuidou de mim, que eu tenho que me esconder em cavernas, que eu tenho que ir para lugares para me esconder? Por que eu preciso me lamentar de tudo isso? Sobre a opressão dos meus inimigos. Por que eu tenho que sofrer por causa da opressão dos meus inimigos? Será que dá para a gente entregar toda a perseguição, toda a opressão que a gente passa? Dá para entregar isso para Deus? Por que estás abatida, minha alma? Ele diz: eu não preciso ficar assim. Eu sei que sou perseguido de morte. Tentam contra a minha vida. Falam o que não é para falar. E por que perturbas? Por que eu estou perdendo o sono? Por que eu estou angustiado? Era a dor do coração dele. E é quase sempre assim. Circunstâncias, situações adversas, elas contribuem para o desencadeamento de torrentes de angústia, de tristeza, melancolia e, por fim, a angústia e a depressão da nossa alma. Porque são situações adversas que contribuem para esse desencadeamento que a gente chama na psicologia de gatilho. O gatilho que faz eu esquecer tudo isso e eu ter dificuldade de me recorrer a Deus e de eu precisar de ajuda. Um gatilho, alguma coisa aconteceu. Era o que estava acontecendo com Davi. Situações adversas que contribuíram para que eu entrasse nessa angústia de alma. Davi não está livrando, falando que é gente fraca que fica com angústia de alma. Não é gente fraca que pergunta: onde está o meu Deus? Davi era um homem forte, era um guerreiro, era um escolhido, mas ele também se abatia, porque ele tinha circunstâncias, porque ele tinha gatilhos que desencadeavam toda aquela situação. E ele diz, por exemplo, as mudanças sociais hoje, sem levar em conta todas as questões de remédios que está aí, toda a indústria enchendo todo mundo e que muda os nossos hormônios e que faz tanta coisa. Tudo isso são gatilhos para levar as pessoas a desejar até a morte, mesmo sabendo quem é Deus. Estudiosos apontam que nesses últimos 30 anos, nós temos aí teremos muitas dificuldades. Estamos vivendo um tempo de muita dor, de muito sofrimento, de muita solidão, por causa do egoísmo do ser humano. Ser humano egoísta só pensa nele. Acabou-se aquele tempo que a gente tinha tranquilidade de coração e tranquilidade de alma. Às vezes nem tem tranquilidade dentro de casa, não é? E muitas pesquisas têm falado tudo isso do Brasil. A Organização Mundial da Saúde também concluiu que todos esses transtornos afetam 30% dos habitantes do planeta. É muita gente. E como igreja, Deus levantou a igreja para pregar o evangelho de salvação. Só que esse evangelho precisa ser completo, né? O evangelho que salva, que liberta e que cura.
A igreja, nós fomos levantados para pregar este evangelho. E não dá para a gente achar que aceitou Jesus, está tudo bem, ele vai dar conta sozinho. Não, se não tiver a igreja, se não tiver a célula, se não tiver o discipulado, se não tiver o Elict, se nós não nos levantarmos para ajudar as famílias, o que seria de nós como igreja? Então, não há limites para que esses agentes influenciem, para que as pessoas sofram e vivam achando que não vale a pena seguir a Deus. Não vale a pena buscar o Senhor. E a palavra diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que isso vai depender de mim? Eu dependo de um esforço para buscar o Senhor de todo o coração. E eu tenho que ir atrás desse esforço. Eu tenho que buscar. Ele diz, e buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deus dá, está na nossa mão. Está na igreja, está em tudo, está nos sermões, está na vida, está nas células, está no programa que nós temos, nos programas de libertação e cura que a igreja tem. Como é que ele diz? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Na Bíblia, por exemplo, menciona alguns dos mais proeminentes: contexto familiar, contexto profissional, tudo isso, contexto interpessoal, saúde fragilizada, pobreza, demônios e muitos outros. Que os demônios, o mundo invisível, que está implacavelmente agindo na surdina, que usa tudo, até a comida, até o remédio, ele está aí, o mundo espiritual, infernizando a vida, não é? A instabilidade nas empresas, na carreira, nas decisões, o individualismo excessivo das pessoas, que ninguém pode parar para ver ninguém, ninguém visita ninguém, ninguém busca ninguém, ninguém se preocupa com ninguém, porque ninguém tem tempo. Então, o que nós estamos fazendo aqui como igreja, se nós não podemos fazer isso? Não adianta dar os cursos da Universidade da Família, se a gente não se preocupar com quem está fazendo o curso. Não adianta você evangelizar e você não se preocupar com aquele evangelizado. Como é que está a vida dele? Se eu não for atrás dele, se eu não for buscar como ovelha perdida, se eu não for saber por que ele não veio, por que ele está faltando, por que não veio na célula, por que não veio no culto, o que está acontecendo? É serviço nosso, é dever nosso, é obrigação nossa como igreja. Quando a gente aproveita tudo isso, nós vamos ter uma igreja saudável. Por quê? Porque todos nós vamos nos preocupar com aqueles que precisam da nossa ajuda emocional e ajuda espiritual. Amém? Então, o salmista está dizendo isso. De volta aqui ao nosso salmo, nós vamos observar que situações fazem tudo isso, questões prolongadas, né? Que às vezes que estava fazendo isso no coração de Davi, causando grandes abatimentos na vida do salmista. Se causou isso na vida de Davi, não vai causar na sua vida? A solidão que mata o homem de hoje, não é? Então, o Salmo 43, ele é continuação do Salmo 42. Então, para uma melhor interpretação e aproveitamento, a gente precisa olhar os dois juntos, é o que nós vamos fazer agora, né? Por exemplo, as circunstâncias que forçaram a se abster da adoração no templo. A adoração no templo era muito importante para o judeu. Aí ele diz no Salmo 42, 1 e 2, assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Temos que ter essa sede de Deus. Temos que ter essa sede de Deus. Nós só vamos ter essa sede de Deus se nós estivermos curados espiritualmente, emocionalmente. Mas ele tinha os abatimentos e ele diz, assim como eu tenho sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e verei perante a face de Deus, sinto abatido dentro de mim a minha alma.
Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Ele começou a relembrar dos lugares que ele tinha saudade, e porque ele estava em fuga, e porque ele tinha que se esconder, e porque ele tinha que fugir, ele não podia ir para esses lugares. A perseguição e o maltrato das pessoas o abatiam cada vez mais. Ninguém aguenta ser perseguido dia e noite. Ser perseguido dia e noite, ninguém aguenta. Quando o Salmo 77, 1 e 3 diz: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Por que a gente precisa da palavra? Por que a gente precisa da oração? Por que a gente precisa do jejum? Por que a gente precisa das vigílias? Ele estava dizendo aqui, que fazer? Que fazer em um tempo de luta, de tantas doenças, de tantas vidas sendo ceifadas, de tanto drama na casa, de tantos problemas financeiros nas famílias, de tanta dificuldade num país tão complexo como o nosso. Então nós precisamos de Deus. Como o salmista tratou a sua alma abatida? Como é que ele fez? Ele reclamou, mas ele tratou da alma, que é o remédio que a gente precisa. A graça de Deus o sustentou o tempo todo, impedindo de ir longe demais e não conseguir retornar ou querer mudança. Porque quando as pessoas afastam, a gente fica preocupado. Porque quanto mais as pessoas se afastam, elas ficam longe demais de Deus. E aí elas têm dificuldade para retornar para Deus. Se ela ficar 3 domingos sem vir ao culto, 1 mês, depois ela tem facilidade de dizer não e não vir. De não ir na célula. Era isso aqui, ó. Vemos que ele começa clamando, faz-me justiça, no Salmo 43. Ó Deus, pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento, do homem justo. Ele começa clamando contra a circunstância que ele estava vivendo, pedindo que Deus transforme a sua situação. Não é errado orarmos que Deus nos resgate, nos faça justiça, nos cure, nos livre de doenças ou problemas. É legítimo, é correto esse tipo de oração. Jesus orou assim, ó: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aonde estava Jesus quando fez essa oração? No Getsêmani. Mateus 26, 39. Paulo também orou assim: foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Deus? Mensageiro de Satanás. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O que Deus respondeu à oração dele? A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na dificuldade e na luta. Quanto mais luta a gente tem, mais nós somos fortalecidos em Deus. Então não precisa ter medo da sua alma clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Conquanto seja legítimo orar assim, pedindo que Deus nos alivie, não é sempre assim que devemos orar. Muitas vezes, a exemplo de Paulo, nós devemos orar pedindo que Deus glorifique o seu nome em nós. Que Deus glorifique o seu nome em nós, transformando-nos através das dores e tristezas da vida. Nem sempre dá para eu ficar quietinha. Muitas vezes eu tenho que me levantar no meio das dores. E eu preciso estar preparada para isso. E ele diz em 2 Coríntios, por causa disso, 3 vezes, vou ler o texto completo, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, mas, pode acontecer isso, mas de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Só por amor a Ele. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. Quando eu acho que eu não vou dar conta, é aí que nós vamos dar conta. Amém? Tem horas que você tem que pensar assim. Se a sua alma estiver aliviada, se tudo aquilo que a gente traz da infância, dos pais, tudo que herdamos, tudo que acontece conosco, se isso não tiver colocado na cruz, se eu não coloquei isso na cruz, como é que eu vou poder falar como Paulo falou aqui? O salmista compreendeu isso, tanto que ele mudou o seu jeito de orar. No verso 3, ele já mudou a oração. O que diferencia a oração do crente de um incrédulo? Porque o incrédulo também fala com Deus. O crente, como o incrédulo, também pede por alívio, pede por livramento, por libertação, por socorro. Mas o cristão vai mais além. O crente pede para que Deus seja glorificado no seu sofrimento. Eu preciso glorificar Deus nas minhas lutas. Eu não posso ficar só choramingando. Deus precisa ser glorificado nas minhas lutas. Pede para ser transformado. Ele pede para ser santificado na dor. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu preciso ser santificado, santificada nessa situação, nessa dor. Então, só quem tem o Espírito Santo de Deus é que leva isso a sério. É o Espírito que não deixa você ficar angustiado demais. Só quem é nascido de Deus tem consciência da importância desse tipo de oração. Então, para eu ser nascido de Deus, eu preciso me preocupar com a minha vida emocional, minha vida espiritual. Eu preciso cuidar. Afinal, sem santificação, ninguém verá Deus. Porque a salvação é um ato, mas a santificação é um processo. É um caminhar todo dia. Não pense que você está salvo, você já vai para o céu. Só se você morrer na hora que você aceitou Jesus. Mas se você tiver que caminhar aqui na terra, é um processo de todo dia, é uma batalha espiritual. É uma luta todo dia. Para quê? Para que a gente seja fiel ao Senhor. Não é? Então, só quem é nascido de Deus pode fazer isso. Afinal, nós precisamos disso todo dia. Às vezes, muitas vezes, nós somos santificados na dor, na dificuldade, na calúnia, tudo isso. O que dá para a gente como ser humano, quando você fala, alguém falou isso de você, qual é a primeira reação da gente? Pegar o celular e mandar uma mensagem bem ruim para ela. É isso. Então, e deixar a carne falar. Quando a gente faz isso, isso dá mais trabalho, sabe por quê? Porque depois você tem que fazer todo o caminho de volta. Você tem que ir lá, você tem que pedir perdão, você tem que pedir desculpa, você tem que falar um monte de coisa. Então, sabe qual é o segredo? É você ser santificado na dor. Ser santificado na dificuldade. Ser santificado na calúnia. Como se é santificado em tudo isso? A gente é santificado quando Cristo mora em nós. Quando a nossa alma está limpa. Nada disso faz parte mais da nossa vida. Fomos curados, restaurados. O Espírito Santo mora em nós. Não é? Bem-aventurados, Salmo 84, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Aí é que está o segredo. Como fazer do vale um manancial? Só Deus para fazer isso na nossa vida, irmãos. Só Deus. Quando eu digo para os irmãos que eu estou aqui por causa de Deus,
É isso. É por causa de Deus. Não é por causa de ninguém. Porque Deus pode fazer tudo diferente. Então não adianta a gente questionar isso. Os crentes que questionam isso. Mas tem alguém que questiona? Tem. Entendeu? Então, ele diz assim, ó. O homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aleluia! Vales áridos, vales difíceis que nós passamos, que era o vale que Davi estava passando. Mas de maneira prática, como o salmista nos ajuda, como é que Davi nos ajuda a sair disso? Vamos ver como é que Davi ora. Essa oração é maravilhosa, pois essa oração dele, ela está recheada de sabedoria, de maturidade espiritual e cura emocional. A oração dele está cheia de cura. Vemos nela uma rica experiência com Deus que precisa ser compartilhada, precisa ser vivida por nós. Não dá para ser igreja pela metade, não dá para sermos servos pela metade, não dá para sermos espirituais pela metade, não dá para sermos santificados pela metade, não dá para sermos libertos pela metade. Nós precisamos ser libertos em tudo. Primeira coisa que você precisa fazer para sair dessa crise, fala com Deus. Fale com Deus. Nessa sua fala com Deus, você precisa buscar sabedoria e discernimento. Sempre que a gente ora, a gente pede, Senhor, dá-me sabedoria e discernimento de espírito para conhecer o que o Senhor tem. O Salmo 43, a parte A, diz, envia a tua luz para apontar o caminho e a tua verdade para libertar a alma, para que me guiem. Se a alma estiver liberta, você vai ter força para você caminhar pelo caminho difícil. Aleluia. Outra coisa, busque a santificação. Santificação só é buscada com devoção. Quem não tem devoção, quem não busca a Deus, não ora, me levem, o salmista 43, a parte B, me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele está dizendo, isso é buscar a santificação e a devoção. Não dá para buscar o Senhor e não servir o Senhor, e não ter devoção ao Senhor, e não vir à sua casa, achar só o que você já tem. Hoje uma adolescente me procurou, chorando, porque ela passou a vigília aqui, 3h30 da manhã terminou a vigília. Estou falando a verdade? Está ali, um monte de gente. Quem mais estava aí na vigília? Essas meninadas, tinha um monte de menino aqui, adolescente e jovem, na vigília. Me buscou, me procurou, adolescente, e me disse, pastora, eu falei, tem algum problema em casa? Ela disse, não, eu acho que com eles dois não. É que eles vêm na igreja de vez em quando. Eu fui tocada de madrugada na vigília, ela disse. E ninguém pode servir a Deus desse jeito. Tá bom, querida, vou te ajudar. Me dá aí o WhatsApp que eu vou mandar uma mensagem, vou marcar uma visita. Então, por quê? Porque ninguém vai para a santificação sem a devoção. Até um adolescente que é tocado pelo Espírito Santo de madrugada sabe disso. Outra coisa, me levem, quer dizer, busque satisfação e deleite. Quer dizer, você não pode buscar a Deus só porque a gente fala aqui no púlpito, só porque a gente faz apelo, só porque a gente pede, só porque a gente suplica, só porque a gente vai atrás. Não. Então, irei ao altar de Deus. Ele foi sozinho. De Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, Deus meu. A outra parte do Salmo 43, 4. Você precisa disso, buscar satisfação
e deleite quando vem no culto. Não é? A gente fica muito quietinho no culto. Às vezes tem dificuldade de expressar o que Deus está falando. Tem dificuldade de sentir o que Deus está dizendo. Não é? Temos essa dificuldade e o salmista está dizendo, você só vai sair disso se você buscar satisfação e deleite. Segundo lugar, primeiro lugar, você fala com Deus. Em segundo lugar, você precisa falar consigo mesmo. Controle suas emoções. Não deixe que as emoções nos controlem. Emoção, birra, tudo isso que a gente tem como ser humano, não podem nos controlar. Então, irei ao altar de Deus, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. 43:5. Controle suas emoções diante do Senhor. Chore aos pés dele. Não temos mais tempo para a gente fazer birra, ter mimimi. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Se tem qualquer coisa, precisa conversar, precisa colocar diante do Senhor. Mas quem faz isso é quem já está liberto. Quem Satanás não tem mais, não é dono. Quem não deixa nenhuma brecha para o diabo entrar. Porque ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. É uma brecha que eu der, ele vai agir. Outra coisa, compartilhe a Bíblia com a sua alma. Não se guie por outro conselho. Procure a palavra. Quando ele diz, espera em Deus, Filipenses 4, 6 e 7 diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Tudo isso misturado, você chega a Deus, você pede, você suplica, você canta, você adora, você ouve a palavra e você chega ao Senhor com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Depois disso, a gente vai dar conta dessa vida difícil. A gente vai dar conta disso. E o que me consola, além de você compartilhar a Bíblia, você precisa, o que deve consolar a sua vida, o salmista, no Salmo 119, diz, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Não fosse a tua palavra ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E Deus fala isso com a gente, quando a gente não se envolve com Ele. Quando a gente planta semente que não são as sementes dEle, nós vamos sofrer essas consequências, porque a semente, ela nasce. Uma outra coisa, console, precisa de consolo? Vamos consolar o coração com promessas, com as promessas de Deus. Não se abata. Quando ele diz assim, eis que estou com você todo dia até a consumação do século, é uma promessa. É segunda, terça, quarta, até na outra segunda, ele vai estar conosco. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Verso 5. Espera em Deus, porque eu vou te louvar. E aí a palavra diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Viu? Não é só você que sofre. Tem muita gente sofrendo. Tem pastores sendo tirados de igrejas e levados para prisão. E não pensa que isso pode não chegar no Brasil.
certas coisas nós já não podemos falar. Porque tudo agora é justiça. Tudo agora. Então, ele está dizendo, está pensando que é só vocês que passam por isso? Tem muita gente passando por isso no mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Onde está a nossa glória? Nos céus. A eternidade com Ele é que faz diferença na nossa vida. Depois, aplauda Ele. Olha. O Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo irá vos aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Ele vai fazer o que comigo? Ele vai me aperfeiçoar cada dia, através do que eu aprendo, através do que me é ensinado, através do alimento que a igreja me dá, através dos cursos que eu posso fazer para aprender, através da libertação, tudo isso vai me aperfeiçoar. Ele diz aqui, ó, e firmar você. Você vai firmar, você não vai ficar para lá e para cá como as ondas do mar. Nós vamos ter um rumo certo, um caminho certo, nós vamos saber para onde anda. Fortificar, nos tornar fortes, não os cristãos medrosos, com medos, cheio de coisa que ninguém pode falar nada, nada disso. Nós seremos fortes, vamos ser fortificados e vai nos fundamentar na palavra, porque quem nos fundamenta é a palavra. Então não adianta a gente querer vingar das pessoas, nada disso. Tudo que a gente sofre, a gente pega, faz um pacote e entrega para Deus. E a gente faz isso quando a gente está limpo. A alma está livre, a alma está liberta. Não tem brecha para o diabo que anda ao derredor querer me pegar. Não tem brecha, porque todos os pecados foram confessados, foram curados, foi conversado, foi trabalhado, foi liberto, foi desligado no mundo espiritual. E agora o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Porque quando nós confessamos e desligamos no mundo espiritual, ele pode vir falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. E nós podemos falar para ele, sai daqui. Porque tudo isso já foi tratado com Deus, eu não tenho mais nada com você. E sabe o que a Bíblia fala? Para a gente resistir o diabo e ele fugirá de nós. Como é que ele vai fugir de nós? Quando nós nos fortificamos no Senhor. Eu quero encerrar dizendo isso para você. Você precisa aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 a 11. E é quando a palavra diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperanças. Romanos 11, 4. E aí, Jesus Cristo nos faz um convite, todo dia, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus Cristo nos diz isso, vinde a mim, cansado, oprimido, deprimido, sem esperança, sem força, sem fé, sem nada, vem a mim cansado como você está, porque eu vou te aliviar. Mas eu preciso estar bem. Eu preciso ter coragem e condições de falar como Davi. Faze-me justiça, ó Deus. Ou como no Salmo de número 42. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. Que a minha alma, que a sua alma suspire por Deus. E caminhe cada dia, porque aqui ninguém é perfeito, todos somos imperfeitos, todos dependemos da graça de Deus, todos precisamos de perdão, todos precisamos fazer o caminho de volta, para que nós possamos vencer e possamos caminhar e andar com o Senhor todo dia, amém?